Agora, o Ronaldo estaria feliz com a classificação do Campeonato Brasileiro hoje. Um beijo, Ronaldão, vai dar tudo certo. A gente está aqui na torcida. E é o seguinte, hoje temos uma partida atrasada da 17ª rodada do primeiro turno. Flamengo visitando o meu Internacional. O Flamengo é o 4º colocado, o Inter é o 5º. Se o Colorado vencer, ele passa o adversário. Se o Flamengo vencer, vai tranquilão ainda mais para a final da Copa do Brasil, não é? Já está se preparando para isso. O empate não é ruim também. Enfim, o Denilson falou que o Inter é favorito. Assim, com modéstia à parte, assim, com toda a humildade do mundo, o empate vai ser ruim. Para quem? Vai ser ruim para quem? Pro Internacional. Porque o Internacional, do jeito que tá jogando contra um time reserva do Flamengo, que é um time reserva do Flamengo. Só 3 jogadores. É um time reserva do Flamengo. O Internacional, para mim, ele é o favorito e com força. Quer dizer, pra mim, favorito com força. Só uma coisa, o Felipe Luiz ainda não confirmou a escalação, é uma projeção de que ele pode poupar 3 jogadores, pode até poupar mais, tá levando garotos que pertencem ao sub-20, que ele treinava. Renata Fã, o Inter com esse jogo com o Flamengo, que é atrasado, o Inter tem 3 jogos em casa. Flamengo, Criciúma e... Fluminense. Isso. O Inter vai fazer 9 pontos, gente. O Fluminense está jogando bem. O Inter vai fazer 9 pontos. Mas o Inter está jogando muito mais. Mas o Inter está jogando muito mais. É assim que eu gosto, amostradinho. Quando é assim, o Flamengo vence, hein? Depois é o Vasco fora, que também dá pra ganhar. Tá com medo de empolgar, né? Mas o que você tá querendo dizer? Que o Inter vai brigar pelo título? Mas matematicamente dá, gente. Chico, para de fazer. Eu avisei no comecinho do ano. Eu avisei no Ontem a comecinho do ano. conta é bem básica. Se o Inter ganhasse do Flamengo, ele ainda precisaria fazer 9 pontos, tirar 9 pontos do Botafogo, gente. Não, é porque a distância realmente tá grande. Mas o Inter não, mas estão falando em título, quem é o número 1 da tabela hoje? É o Pra Botafogo. ganhar título, você... É esse aqui, o teu treinador. Pra ganhar Eu nunca falei em título e não continuo. confronto direto com o Botafogo, que ainda Agora, tem. a vaga Então, na são Libertadores 9. direta. Então não são 9, Mas são 6, faltando 7. Esquece, título não vai brigar, mas vai direto pra Libertadores com sobra. Mas com sobra, eu tô falando isso aqui faz 10 rodadas pra mas tem uma outra questão aí. Vai com sobra o Inter. Porque se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, abre mais uma vaga aí, cara. Essa é a conta aí. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, ganha mais uma vaga aí. E o Botafogo da o Inter ainda Libertadores. pode ser vice, que ela gosta bastante. Ah, pode ser, aí sim. Gente, mas pra quem eu ouvi nesse programa que o Inter poderia cair pra Série B, ouvi isso antes dos jogos atrasados. Eu falei desde o começo que seria ele queria lindo. ser campeão. É verdade. Bom, vamos então aos palpites. Eita. Começamos por Peñarol e Botafogo. Ulisses. 3-0 pro Botafogo. Nossa senhora. 3-0 Peñarol. O jogo vai ser 1-1. Capela. O Botafogo ganha, mais perde. Deu uma dilmada agora, mas vai ser 2-1. Pra quem? 2-1 pra quem? Ganha, mais perde, que classifica, mais perde o jogo. 2-1 pro Peñarol. 2-1 Peñarol. Por isso que eu falei que eu dei uma dilmada. Quem ganhar vai perder, quem perder vai O ganhar. aniversariante hoje está perdoado. 2-1 Peñarol. Penharol vence a partida hoje por 2-0 e o Fogão tá na final campeão da Libertadores. Dedê. Eu tô achando que esse jogo vai terminar 1-1. 2-1 pro Botafogo. Boa. É o meu palpite. Agora, Vamos lá. Internacional Confia. e Flamengo. Confia. Dedê, agora na Vera. Confia. A Vera, 2-0 Internacional. Ai. A Vera. Sgarbi. Eu avisei no começo do ano que o Inter seria campeão brasileiro e sigo com a minha convicção. 1-0 Inter contra o Flamengo. Capelanes. Eu vou votar pelo Ronaldo aqui, acabou de mandar uma mensagem. 3-0 Mengão! Ele mandou aqui, ó. Aqui. Boa, Ele sabe que o Flamengo é poderoso, eliminou ele da Copa do Brasil. Chupa 0-0, né? Não vem, até quando não vem. E aí, Capela, o seu palpite? O meu palpite, 1-0 Inter. O Ulisses. Inter vai perder, cara. O Inter vai perder hoje. Tá todo mundo acreditando e confiando no Inter, né? Então o Inter vai perder. Eu fácil. 2-1 pro Inter. Vai deitar. Inter. Meu Inter. Chiquito. Ai, Roger, eu ia de 2-1 Inter, mas é 3-1 Inter, então. Então eu fico com 2-1 Inter, já que vocês estão tão 2-1 Flamengo. O Flamengo vai vencer esse jogo. confiantes, não é? Agora, eu quero finalizar o jogo aberto, ainda tem 1 minuto para acabar o programa, e falar de João Paulo Capelani. Aqui, ó, Roger Machado, Felipe Luiz, porque hoje tem Internacional e Flamengo, 17ª rodada. Jogo adiado, atrasado, chame como quiser, mas será realizado hoje. E destacava agora há pouco o amigo Lúcio Silveira. Mais de 50 mil pessoas, gigante da Beira-Rio lotado. E vamos então acompanhar
Cara, só assim, né? Só assim para lotar o Beira-Rio, cara. Contra o Flamengo, né? Meu, os recordes de público de todos os times são contra o Flamengo, cara. Por quê? Porque o Flamengo é o Flamengo, né? Prováveis escalações, começando com o Colorado de tanta gente. Quando eu falo Colorado de tanta gente, Lúcio, me fale 3 nomes históricos do Colorado. Puxa vida, vamos lá, Fernandão, Falcão... Cleiton ou Clayton? Cleiton. Cleiton, Vitão e Bernabei. Tá jogando bola o Bernabei. Thiago Maia, Rômulo, Tabata, Alan Patrick e Alampa. Jogador, hein? Wesley e Borré. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. Eric, Everton Araújo, o Adílio dos tempos modernos, Gerson Alcaraz, Plata e Bruno Henrique. Bruno Henrique que está suspenso, vamos lembrar, né? Do primeiro jogo da final. Isso. Da Copa do Brasil. Até por isso também. Foi expulso, né? A certeza que ele joga. Foi expulso contra o Corinthians na semi. Então o Flamengo não poderá contar com ele no primeiro jogo contra o Galo. Professor, enquanto você fala sobre o jogo, eu me lembro que o Flamengo está em 4º e o Inter está em 5º, mas não lembro a pontuação. 2 pontos de diferença. 2 pontos, né? Esse é o jogo do pulo do gato, né? Eu acho que mais do que isso... 54-52, não é isso? Boa. Olha 54 só. Flamengo, 52 o Internacional. E se você olhar... Mas o Flamengo tem 2 vitórias a mais, hein? Muito empate o Colorado. Mas se ganhar hoje, passa o Flamengo e entra no G4, professor. Se você olhar um pouquinho mais para baixo, vai encontrar o São Paulo. Tá aí pertinho também. São Paulo tá com 51, ponto a menos que o Inter. O Inter passou o São Paulo nesse final de semana. E daí para baixo tem um vácuo maior de pontos. O G6 está bem isolado. Então, isso significa que esse jogo aí é um jogo de pulo do gato, inclusive para pretensões de fase de grupo de Libertadores no ano que vem, o que é uma coisa muito importante. Claro. Isso mexe no teu calendário, direta, te dá tranquilidade. O Flamengo ainda tem a opção da Copa do Brasil, caso seja campeão. E o Botafogo brasileiro. O Inter não, né? A Libertadores, o Botafogo, né? Pode ser campeão da Libertadores e abriria uma vaga aqui no Brasileiro também. É verdade. Né? Mas principalmente para o Inter é tudo, né? Porque o Inter, nas outras Copas, ele perdeu todos os caminhos. Esse trabalho do Roger, muito consistente, né? O Inter simplesmente não perde mais. Não perde mais e achou seu jogo. E demorou um pouquinho para pegar essa velocidade, né? O Roger ficou 11 jogos sem a primeira vitória, 10 jogos para ganhar o primeiro jogo. Tinha muito empate ali, você registrou agora, e o questionamento já pintava também, né? Com 10 jogos. Tinha um incômodo dos jogos a menos, né? Exato. Aquela história. O Inter tinha muito jogo a menos por conta de tudo que aconteceu em Porto Alegre. Então ficava aquela história. Quando o Inter não ganhava, muita gente até chegou a falar em rebaixamento, coisa que eu nunca acreditei. Mas naquela toada das derrotas seguidas, houve uma certa pressão para que o trabalho do Roger, enfim, embalasse. E embalou. E a gordurinha O que ele fez para embalar esse Inter, para o Inter chegar nessa condição hoje? Bernabei, Borré fazendo gol, volta de Alan Patrick. Quem que ele tirou? Tem 2 jogadores muito dele, né? Como eu citei ali, o Bernabei, que não jogava com o Tchatcho, é uma situação do Roger, especificamente, e o Gabriel Carvalho também, que não jogava com o Tchatcho Coudet. Então, são 2 jogadores que ajudaram muito o Internacional, o Bernabei segue ajudando, o Gabriel, como eu falei, também caiu um pouquinho, mas são símbolos dessa era Roger, que ainda é bastante curta. O Borré ganha a posição com gols, não muitos, mas o suficiente, porque o Valência não estava fazendo gols, então bastava 2, 3 gols para que o Borré dissesse a posição é minha, me dá a 9 que eu vou jogar. Amigo. Se você ganha, você além de fazer 3 pontos, tira 3 de um adversário direto, que hoje é o adversário mais direto do Flamengo, né? É o Inter. É quem está na briga direta com ele ali por uma vaga. O Flamengo está um pouquinho atrás de quem está acima e está muito perto do próprio Inter. Só que o Flamengo tem nada menos do que 10 desfalques para o jogo de hoje. 10 desfalques. É claro que eu estou contando nisso aqueles que já estavam fora há algum tempo, mas são desfalques, né? Claro. Então você bota o Pedro, Luiz Araújo, Cebolinha e vai. Aí não tem nem o Carlinhos para jogar, que está machucado também. Você vai somando. Hoje não tem Davi Luiz. Olha a lista. Olha você, Eugênio. Você chamou, pô. Essa produção é fantástica. Olha ali. Alexandre não joga. De La Cruz, Davi Luiz, Léo Pereira. Arrascaeta suspenso, hein? Então, hoje, por exemplo, vai ter que botar a dupla que já foi um dia do Bragantino, né? Léo Ortiz com o Fabrício Bruno na zaga. Eugênio, essa lista, além de Pedro, Cebolinha
e Vinha. Se você somar, dá Não os voltam 10 do mais esse Eugênio. ano. Dá 7, 3 nas observações. Aí você soma isso, algumas mudanças que a gente viu ali na escalação, que devem ser feitas, é o que se comenta, é o que se especula, pelo Felipe Luiz, pensando no jogo com o Galo. Que seria o Varela na lateral direita para descansar o Wesley e no lugar do Gabigol, o Plata. Que aí eu já me pergunto, porque se você descansar o Wesley, tudo bem, que é um jogador muito físico, que corre muito, vai e volta o tempo inteiro, tá jogando a temporada inteira, então, ok, descansa o Wesley, mas o Gabigol não vejo hora de descansar. Ao contrário. Pelo contrário. Descansou bastante, né? O Gabigol já descansou muito, ele tem que pegar ritmo de jogo. Ele vem de 1 ano descansando. Então, eu não entendo. E acho até que ele foi, para mim, o melhor jogo dele foi contra o Juventude no sábado no Maracanã. Então, agora que está embalando... Vem num crescimento, começando a ganhar um pouco mais de ritmo. Acho que seria importante para ele jogar hoje. Mas, se ele for poupado, talvez a gente possa interpretar de uma outra forma, porque o próprio Felipe Luiz já elogiou o Plata jogando como centroavante. Porque tem velocidade, se movimenta bem, tem boa finalização, que é uma boa opção. Então ele pode também estar usando o jogo de hoje para ver se o Plata joga contra o Atlético. A presença do Varela não tem um pouquinho de Bernabei aí também? Para marcar o Bernabei, que é a grande saída do Internacional? Não sei se o Varela é exatamente um grande marcador assim nesse nível. Mas talvez. Para ficar mais. Mas eu acho que a grande questão do Bernabei é segurá-lo na defesa, né? Porque o Flamengo vai procurar explorar ele e as costas dele. Eu entendo essa questão. Não é exatamente marcá-lo, mas impedir que ele suba tanto ao ataque. Eu entendo essa questão que o calendário pede e tudo, mas é uma pena tirar o Wesley nesse momento. Pelo que ele vem rendendo, ele vem de boas partidas, ele vem de uma sequência boa. Eu acho que essa preocupação com o Bernabé faz sentido. Se ele viu os últimos jogos do Inter, ele percebe que é ali que tem que estancar. Agora, se o Varela, ele entra, como disse aqui o Lúcio, não é só o Bernabé. Tem o Wesley que cai ali também, que é um jogador importante de ataque do Inter. O Alan Patrick faz sociedade ali também. Então, o Varela é um jogador que se queimou com a torcida do Flamengo. Por ter ido lá para participar, lá para ajudar os amigos torcedores do Peñarol que estavam envolvidos na confusão semana passada. Mas se joga bem, faz gol, tarará. Se joga bem, faz muito bem. Se joga mal, soma. Vão lembrar. Tem uma pergunta importante. A torcida vai lembrar, bomba relógio, torcedor do Peñarol que foi lá, etc. Então ele tem um jogo de muita dificuldade. Presta atenção nisso aqui que vai aparecer agora na nossa tela, amigo Eugênio. É só a classificação, a tabela. Por que a tabela? Porque se o Flamengo vencer, amigos, Lúcio, professor e Eugênio, ele vai a 57. Tem uma vitória mais que o Fortaleza, passa o Fortaleza, mas a questão não é o Fortaleza. Vai a 57, faltando 7 rodadas. 4 pontos do Palmeiras, 7 pontos do Botafogo. O Flamengo ainda pode sonhar com o título se vencer? Sonhar claro. pode. É o Flamengo. Sonhar pode sonhar. Mas o foco nesse momento do Flamengo de título é a Copa do Brasil. Que tá ali na esquina, ó. Domingo, primeiro jogo é no Maracanã, né? Primeiro jogo em casa. O Brasileirão tá ali na esquina, 7 rodadas acaba, mas essa de hoje, 8 7 rodadas vai até o mês que vem. Termina só em dezembro. Essa esquina tá mais longe. Ali no domingo, esse domingo agora, hoje é quarta-feira, domingo tem o primeiro jogo da final, que é a final para o Flamengo. Tem que fazer o resultado no Maracanã. Então, o foco nesse momento não é o brasileiro. O brasileiro é bom permanecer no G4. Mas se ganhar... Para se garantir ali, se por acaso não ganhar você não vê a Copa do Brasil. Não vê chance. Não, tem chance. Tudo pode acontecer, Abel. Até o Inter pode entrar nesse bolo aí em caso de vitória. Pode acontecer, né? Sim. Mas o Inter está um pouquinho atrás. Se ele vencer, ele vai a 55. Ele ainda estará a 9 pontos do Botafogo. O trem do brasileiro já foi. O Flamengo é a Copa do Brasil. Tanto para o Flamengo quanto para o Inter. Porque não é só uma questão deles, é questão de ruir tudo para Botafogo e Palmeiras. Isso não vai acontecer. E Fortaleza, que está na frente. E como vai ficar a cabeça do Botafogo passando para a final nesses próximos 30 dias? Vai abandonar o brasileiro? Não, o Botafogo? Nenhuma chance. O Botafogo tem Imagina. que ter tudo, pela glória eterna? Não? Não, mas a glória eterna, ele vai jogar hoje. Passando daqui hoje, 30 é 30 de novembro, não é? Daqui a um mês. Que dia é hoje? Mês de brasileiro. 30? É um mês, não tem a menor possibilidade. A sua pergunta, eu respondo, não existe a menor possibilidade. Vai ficar um mês pensando na final da Libertadores? Na liderança do Brasileirão? Eu só acho que é o seguinte, pensando em brasileiro,
o Botafogo tem um jogo marcado na semana da final da Libertadores com o Palmeiras. Aí, sim, mas antes disso tem quantos jogos? Sim, esse jogo, que pode ser a grande final do campeonato, vai levantar uma briga política. Mas está definida a data? Para que esse jogo seja adiado. A data é no meio de semana antes da final da Libertadores. A data base. Daqui, o Botafogo passando hoje, deve confirmar hoje a sua vaga na final contra o Atlético da Libertadores, vai se estabelecer uma questão. E aí? Joga com o Palmeiras uma partida provavelmente que vai decidir o Campeonato Brasileiro. É a última rodada? Não é a última rodada, mas é a 36ª rodada, cara. Esse jogo aí vai definir muita coisa, hein? Se o Palmeiras não for campeão brasileiro, tá bom demais. Qualquer um pode ser campeão brasileiro, menos o Palmeiras. E você, o que você acha sobre isso? Cara, eu detesto o Palmeiras, cara. Eu odeio eles. É isso aí, galera. Deixa eu preparar aqui para vocês, então, as prováveis escalações. Bem, galera, Internacional do técnico Roger Machado, provável escalação. Rocher, Bruno Gomes, Cleiton, Vitão, Bernabei, Rômulo, Thiago Maia, Tabata, né? Alan Patrick, Wesley e Borré. E o Mengão, vamos ver aqui a provável escalação do nosso Mengão com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Everton Araújo, tá jogando muito, hein? Érico Pulgar, Gerson, Alcaraz, Plata e Bruno Henrique. Dá para vencer o Internacional, não dá? Mesmo fora de casa, então eu acredito, meu palpite é 2-1 Mengão. Vamos vencer. Assim que é bom, galera, quando ninguém acredita, quando todo mundo acha que o outro time vai vencer, o Flamengo vai e surpreende e vence, né? Bem, se o Flamengo vencer, assume a 3ª posição do Brasileirão, ficando a 4 pontos do Palmeiras e a 7 pontos do Botafogo, faltando ainda 7 rodadas. Se isso acontecer, o Flamengo volta a sonhar ainda com a possibilidade de títulos, é o que eu acho. E você, comente aqui, fique à vontade, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Até daqui a pouquinho, depois do jogo com o pós-jogo aqui no nosso canal. Saudações rubro-negras e fui!